até o mais novo. Quando ficou só Jesus e a mulher, ela disse: tu o que é que diz? Ele disse para ela: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Mas acontece que o mundo não é assim. Muitas pessoas não querem fugir do pecado, muitas pessoas não querem abandonar o pecado, porque muitas pessoas sabem que se vir para a igreja, se ele aceitar Jesus, ele tem que se libertar de muitas coisas que o mundo oferece. Ele tem que passar a ser uma nova criatura, ele tem que passar a ser uma nova pessoa, ele tem que passar a aborrecer o pecado, fugir do pecado, para que não seja condenado e nós alcance a salvação eterna. Amém, irmãos? Eu passo a palavra ao irmão que quer trazer o devocional. Desejo um bom dia à igreja. Nós vamos orar primeiro, né, irmão? Soberano Senhor, nós te louvamos, te exaltamos. Sabemos que somos indignos de estar na tua presença, mas que, Senhor Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados, nossas transgressões. Tem misericórdia de cada vida, Senhor Deus, de cada alma, principalmente daquelas que estão sendo ceifadas pelo diabo, ceifada, entregue dissolutamente ao pecado, Senhor Deus. Tem misericórdia, quebrando corações de cada um daquelas pessoas, segundo teu querer, ó Pai, segundo teu beneplácito, ó Pai. E abençoa essa igreja, que ela possa crescer espiritualmente, ela possa crescer materialmente, Senhor Deus, ela possa crescer em espírito e em verdade diante de Ti, diante de Jesus Cristo. Nos abençoe, nos dá a sabedoria da Tua palavra santa, no nome de Jesus. Amém? Irmão, nós vamos fazer uma leitura lá em Lucas. Em Lucas capítulo 4, verso 16 a 19. Lucas capítulo 4, verso 16 a 19. Está escrito: quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então está escrito assim: chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou no dia de sábado e, segundo seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém, irmão? Então, irmão, aqui essa profecia, o próprio Jesus Cristo, ele disse assim, quando ele terminou de ler, né, ele disse assim: hoje se cumpriu essa profecia, né, porque a profecia falava exatamente dele, né?
profecia fala exatamente de Jesus Cristo. E ele foi lá e cumpriu a promessa, né? Essa profecia foi cumprida, né? E esse texto aqui que me enviou a curar os quebrantados de coração. A gente vê que a situação hoje vamos falar assim um pouco do coração, né? A gente sabe que é um dos órgãos internos que é bem falado, né? Não se fala em fígado, não se fala em pulmão, não se fala tanto assim em rim, mas o coração, tudo em volta do coração, né? A gente vê que hoje a tendência de pessoas que têm problema no coração, ou muitas vezes nascem com o coração às vezes precisa de uma cirurgia, né? Às vezes tem que fazer uma ponta de safena, às vezes tem que colocar marca ao passo, né, no coração, né? E eu me lembro que antigamente as pessoas morriam até mais, né? Porque a tecnologia de hoje, a ciência, o estudo em relação ao coração, principalmente o profissional que mexe nessa área, que é o cardiologista, né? E então muitas pessoas morriam em relação ao coração, né? Então hoje o ser humano busca ter o coração perfeito, um coração bom, né? Bom assim na saúde, né? E a gente vê que a situação na semana passada mesmo, outono mesmo, que hoje a gente sabe que o auge é a pandemia, né? É vírus para cá, é vírus para lá, Covid-19 para cá, é aquela situação de você manter o isolamento, evitar aglomeração, enfim, mas esquece das outras doenças, né? E a situação do coração também é algo que também mata muitas pessoas, né? No final de semana foi 2 pessoas quase vizinho meu ali que morreu assim no estado de dedo devido à situação do coração, né? E a gente vê que hoje a situação de quem tem problema no coração, a medida cardíaca que o coração bate quando a pessoa está dormindo ou está acordado, varia de 70, 60 a 100 a 113 batida normal por minuto, né? E quando o coração começa a adoecer, que de repente a pessoa está tendo uma parada cardíaca, o coração acelera, que chega a bater 300 vezes por minuto, né? Então não suporta e de repente a pessoa para de uma vez, né? E então é necessário às vezes o pessoal do SAMU tem que fazer a massagem cardíaca, né? Porque senão aquela pessoa vem a óbito, né? Então é algo que sempre acontece, né? De repente alguém, aqui mesmo na igreja, de repente ninguém sabe, né? Que às vezes você pode estar bonzinho, de repente pode ter uma parada cardíaca e aí ainda bem que aqui tem enfermeiro, tem alguém que mexe na área da saúde e tem os seus trabalhos em relação a isso, né? E é algo que o ser humano tem buscado tratar do coração, né? E a gente vê que hoje é muito caro, né? Quando a pessoa tem problema, que você vai falar com um cardiologista, pode preparar o bolso, porque remédio e falar com o médico, cardiologista, é caríssimo, né? Porque é um órgão assim, muito visado, né? E além disso, a gente vê que o coração também ele é um órgão do amor, né? Às vezes você vê nas redes sociais o pessoal faz aquele gesto, né? Dizer, I love you, te amo, ou você mora no meu coração, né? Né? Então isso aí tudo é algo que acontece no dia a dia quando o coração está bom, né? Está normal, né? É um órgão que não aparece, que aparece muito, né? Como eu já falei, né? Não se falar nos órgãos internos, eu me lembro que a pregação passada, né? Que tem tipo de órgão que aparece, né? Mas tem aqueles que também é útil, que menos aparece, né? Mas o coração, por ser interno, é um do órgão do nosso corpo interno que ele aparece mais, né? Em toda a área, tudo tem que ter o coração,
o símbolo do amor, né? Quando um casal vai casar ou vai noivar, sempre tem aquele coração grande, enfim. Então, é algo que a gente vê que o coração é importante, né? É um órgão muito importante, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado. O que é que faz mal ao coração? 3 coisas faz mal ao coração: a vida sedentária, o tabagismo, né? O cigarro, o fumo, e o sal, né? Então, a gente vê que cada área, se você quer manter seu coração bem, você tem que fazer ginástica, você tem que correr, fazer caminhada, né? A gente vê o irmão João aqui, ele cuida disso, né, irmão? Sempre aquela caminhadinha, aquela corrida, porque muitas vezes a vida sedentária acumula gordura na artéria, e isso aí, o coração, ele termina, de ele bombear normal, ele vai bombear além do normal para poder fazer com que o sangue gere no corpo inteiro, né? E a gente vê também que o tabagismo, que é o fumo, ele, além de causar câncer, né? Câncer na gengiva, na garganta, na faringe, no pulmão, no estômago, na próstata, né? Então, e também prejudica o coração, porque a nicotina, ele entope as artérias, né? Isso aí causa prejudicial ao coração. E o sal, a gente sabe muito bem que a gente tem que evitar comer muito sal, né? Porque o sal, ele, sempre os órgãos da saúde, eles conscientizam naquele sentido: come menos sal, né? Evite, seja amigo do peito, né? Para não comer sal demais, né? Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de sal, irmão, não sei porquê, mas eu gosto. Comida de soja, para mim, eu não acho muito boa, não, mas, né, a gente tem que sempre evitar ao máximo em relação a isso, né? Então, uma pergunta que sempre não quer calar: será que o ser humano nos dias de hoje, ou no passado, existe coração bom, irmão? Existe coração bom, num sentido assim, tanto na saúde como espiritualmente, né? Então, nós temos que ter cuidado nesse sentido, porque não existe coração bom. Não existe coração bom. Por quê? Porque o próprio Jeremias, né? Ele diz assim: desesperadamente corrupto é o coração, quem o conhecerá? Né? Então a gente vê que Deus é quem conhece o coração, porque aquela história diz assim: fulano é tão bom, tem um coração tão bom. Não tem, irmão. Porque dentro do coração nosso, espiritualmente, possamos dizer assim, tanto tem a parte mal, como também tem a parte boa, né? Quando você abre o quarto das coisas boas, você se doa, você faz caridade, você faz favor. Então, é aquela parte boa do coração. Mas também quando você abre a parte do quarto do coração, das coisas ruins, né? Então vem tudo ruim para fora, né? Porque o próprio Jesus falou que quando aquela história dos escribas, né, que eles comiam se não lavasse bem as mãos, né? E aí eles deixavam de cumprir a lei de Deus para cumprir tradições, né? E aí Jesus foi e condenou, porque ele disse: vocês são hipócritas, né? Porque o que vocês estão fazendo está errado, né? Então os discípulos, sem entender, perguntou: Senhor, o que quer dizer isso aí? Então Jesus foi explicar: olha, o que contamina o homem é o que sai, não é o que entra, porque o que entra, ele vai para lugares escuros, né? Mas o que sai, então ele faz ele dá uma lista do que é que sai do coração, ou seja, no nosso coração, irmão, tem mais maldade do que bondade. Por quê? Porque é um coração corrupto. Então vamos abrir lá em Marcos, né, para você ver a situação do que é a maldade do coração. Marcos 7. Marcos 7, 17 a 23. Quem encontrou, diga amém. Só a Marli. Então, Marcos 7, 17 a 23, que está escrito assim: depois, quando deixou a multidão, entrou em casa os seus discípulos e o interrogavam acerca dessas palavras.
Ele disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, e ficando pura todas as comidas. E dizia o que sai do homem, isso é que contamina, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia e a soberba e a loucura. Então, vê que, irmão, que são muitos itens do qual sai do coração. Então, por isso que não existe coração bom, porque todos são corruptos. E mesmo uma pessoa transformada pelo sangue de Cristo, muitas vezes a gente tem a tendência, o que é que a Bíblia fala? Que nós possamos fazer com que o nosso velho homem morra e cresça um novo homem segundo a Cristo, mas infelizmente ainda existe aquela tendência da maldade. Às vezes eu posso praticar um tipo de maldade que você não pratica, e às vezes você pratica maldade que às vezes eu não pratico. Então o que nós temos que fazer é nos policiar, porque o nosso coração, mesmo sendo transformado por Cristo, habitado pelo Espírito Santo, ele ainda tem aquela tendência para o mal, porque infelizmente nós estamos na carne, E um privilégio grande em relação a Davi, que o próprio Deus disse assim: Davi é um homem segundo o meu coração. Já imaginou, irmão, que privilégio maravilhoso você ter um coração segundo o coração de Deus, Então, se Davi agir dessa forma, do qual o próprio Deus declarou que ele era um homem segundo o coração dele, por que nós não devemos agir dessa mesma forma? Então, o que nós temos que pedir é que o Senhor Deus nos sonde. Senhor, me sonda, vê se há em mim, no meu coração, alguma maldade que o Senhor vai tirando, vai cortando, Então, essa é a questão do nosso dia, do nosso coração. Pedir que todo dia o Senhor nos ensine e nos sonda, para que nós possamos deixar essa maldade do nosso coração, porque do coração não vem nada bom, não, irmão. Só é bom quando esse coração é transformado, e mesmo ele sendo transformado, ele ainda tem aquele resquício que não deveria ter, mas tem, para o mal. Por isso que Jesus disse assim: olha, o que sai do homem é isso que contamina. E muitas vezes esse mal pode estar, algum tipo de mal, como eu já falei, pode estar no meu coração, no seu que está me vendo na live, que lhe prejudica, que lhe contamina, E isso aí, o Espírito de Deus, nós temos que pedir: Senhor, tire isso de mim, tire isso de nós, porque isso aí não te agrada, Então, porque muitas vezes, irmão, o degustar da carne é algo bom, a carne gosta, mas o Espírito de Deus não gosta, Por isso que a Bíblia diz: o Espírito na verdade é forte, mas a carne é fraca. Então a gente tem que ter cuidado nesse sentido aí, E a gente vê que hoje no nosso dia a dia muitas pessoas têm o coração partido, Como é que muitas vezes é uma amargura que a pessoa não consegue superar. Muitas vezes algo que ela fez que ela não se perdoa, Ou muitas vezes é algo que fizeram com ela que ela não consegue perdoar, Então, isso a gente vê que existe milhões de pessoas que é necessário trabalhar no coração dessas pessoas, para que o Espírito de Deus possa agir, Porque a gente vê que através da palavra de Deus, lá em Jeremias, não estou lembrado do mesmo livro, que diz assim: a palavra de Deus é o martelo que quebra a pedra. Como é que eu vou entender isso? É porque o ser humano tem o coração de pedra, E aí, no momento que você começa a ouvir a palavra, ela começa como um martelo, quebrando até aquela camada de pedra sair, e aí o Espírito de Deus consegue penetrar no coração de carne, e aí ele vai transformar, ele vai mudar esse coração, irmão? E hoje é necessário que as pessoas, principalmente a igreja, nós que conhecemos a verdade, muitas vezes ser uma pessoa que possa entender o coração daquelas pessoas que têm dificuldade em perdoar,
dificuldade de se perdoar, né? Eu creio que é um ministério para todo crente, né? Que muitas vezes na nossa família, às vezes um vizinho, às vezes dentro da própria igreja, às vezes existe contenda, algum tipo de mal que às vezes atinge o coração da igreja, né? E aí nós temos que ter cuidado, né? De observar, porque o próprio Jesus disse assim, ó, me enviou a quebrantar os quebrantados de coração, ou o coração quebrantado. Então, o único que pode curar esse coração é Jesus Cristo, né? Porque ele disse, ó, eu fui enviado a curar os quebrantados de coração, ou o coração quebrantado. Então, é necessário que esse coração, que muitas vezes, que com a mágoa, com o pecado, com o orgulho, a soberba, esse coração se torna em pedra, né? Então, é necessário que Jesus, ele vai e transforma esse coração, né? Se Jesus nos transformou o nosso coração, automaticamente Ele pode transformar você que está me vendo, né? O coração da igreja, né? Que é algo que nós temos que ter cuidado, no sentido de, se você tem mágoa, se você não consegue perdoar, se você não consegue se perdoar, procure Jesus Cristo, né? Que Jesus, ele vai quebrantar teu coração, ele vai mover toda a mágoa, todo pecado, todo tipo de orgulho, todo tipo de problema que às vezes causa divisão, às vezes com você e sua família, por exemplo, na família sempre, principalmente, né? De repente acontece a mãe se decepcionar com o filho, né? Às vezes o filho fez algo que a mãe ou o pai não gostou e decepcionou o pai, e às vezes fica aquele separamento. Às vezes a mulher com o marido com a mulher, também existe aquela briga, às vezes confusão conjugal, e aí isso atrapalha a comunhão com Deus, né? Às vezes o filho se decepcionou com o pai, ou muitas vezes a situação de alguém se decepcionar com o noivo, com a namorada, o marido com a esposa com o marido. Então, tudo isso aí, irmão, causa divisão e problema. Então, cabe a nós, de alguma forma, entregar o nosso coração a Jesus Cristo, que é o único que pode mudar o nosso coração, é o único que pode transformar o coração, né? E muitas pessoas que estão me vendo agora pela live, né, pode ter esse problema. Você tem esse problema? Qual é o seu problema, né? Porque de alguma forma você não consegue perdoar. Então, busque ajuda, procure as pessoas que possam entender espiritualmente. E aí, porque muitas vezes a pessoa tem que desabafar, tem que dizer qual é o motivo. E aí, nós que somos espirituais, né, nós temos que ouvir as pessoas, procurar sondar, procurar de alguma forma ajudar as pessoas que têm esse problema, né? Então, ou seja, liberar o perdão, tirar toda a mágoa, tirar toda a intriga, toda a confusão, porque nós sabemos que o coração, ele só pode ser um coração santo, um coração puro, né? Ou pelo menos chegar a um patamar nesse sentido aí, que sabe, enquanto nós estivermos na carne, não podemos chegar nesse ponto, a não ser lá na eternidade, que será transformado todo o nosso coração, né? Então, cabe a nós ajudar essas pessoas, cabe a nós a mover o perdão, né? Buscar ajuda, principalmente as pessoas que estão me ouvindo, né? Entregue teu coração a Jesus Cristo, né? Nós temos até o hino, né? Dar teu coração a Jesus, né? Que é o único que pode transformar o teu coração é Jesus Cristo, né? Ele é de pedra, Jesus vai quebrá-lo, ele vai moldá-lo, ele vai remover toda mágoa, toda pedra, toda mágoa, toda situação do qual impede você perdoar, impede você se aproximar das pessoas, né? Impede que você até se aproxime de Deus, porque muitas vezes tem pessoas que até revoltadas com Deus, né? Às vezes a perda de alguém que é muito querido, um sonho que não foi realizado, né? Isso aí causa muitas vezes a ansiedade, né? E a ansiedade também, ela vem do coração. Por isso que a própria Bíblia fala que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade no Senhor, que Ele tem cuidado de nós, né? E se muitas vezes a pessoa não sabe, você não está sabendo, né?
Busca a Deus, né? Dá teu coração a Jesus Cristo. Ele é o único que pode te salvar, é o único que pode mudar a tua vida, né? Porque Jesus, ele transforma o coração, ele molda, ele tira todo o mal que tem nele, né? E aí você vai ver que você vai viver uma nova vida, você vai ser transformado, né? Porque muitas vezes, quando você não libera o perdão, né, seja você que está me vendo ou aqui na igreja, né, fica aquela mágoa, fica aquele rancor dentro do coração, né? Isso aí também prejudica, irmão, né? Segundo um estudo científico, né, quando a pessoa não libera o perdão, ele acumula dentro do coração, e aí isso faz tão mal ao coração que ele termina muitas vezes dando até uma parada cardíaca devido de a pessoa não perdoar. Mas quando a pessoa perdoa, que a pessoa libera, pode ter certeza que ela vai ser como uma pena, ela vai flutuar. Ou seja, todo aquele peso de culpa, todo aquele peso de raiva, todo aquele peso de revolta, é tirada, e aí vem o amor, né? Porque dentro do coração que tem que permanecer é o amor, né? E muitas vezes falta isso aí nas pessoas, hoje, principalmente hoje, né? Quantos corações angustiados sem amor, né? sem o perdão, né? Então, cabe a você que está me vendo, entregue teu coração a Jesus Cristo, Ele é o único que pode mudar a tua vida, né? Libere o perdão. Jesus está aqui exatamente para isso. Eu venho curar os quebrantados de coração, ou seja, aquelas pessoas que têm problema e dificuldade em relação a isso, né? Então, busque a Jesus Cristo. Ele é um que pode transformar e mudar teu coração, né? Isso é o que eu desejo a você que está me vendo, né? Procure qual é o problema, qual é a dificuldade, o que você pode entregar para Jesus, para que Ele possa lançar fora e te dar o amor, te dar a esperança, te dar a fé, te dar o arrependimento, e você vai ver como a sua vida vai mudar da água para o vinho, né? Então é algo de bom. A sua vida vai mudar do fel para o leite, do fel para o mel, né? Então é algo que você tem que liberar. Então, mas cabe a você, se Jesus disse que Ele iria curar os quebrantados de coração, então aquelas pessoas que quando Jesus curou, salvou, deu vista ao cego, porque aquelas pessoas foram procurar Jesus, né? Então cabe a você também buscar Jesus Cristo, né? Essa é a questão. Jesus fez a parte dele, Jesus faz a parte dele, mas cabe a você fazer também a sua parte, né? Então, o que eu lhe aconselho e desejo é que busque a Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu coração ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer, com certeza. Amém, igreja? Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Divisão das classes, né? E vamos ver a continuidade da escola bíblica dominical.
Amém, igreja? Gostaria de desejar meu bom dia a todos que estão aqui e a você que me assiste pelas redes sociais aí da sua casa. Vamos agora dar início na Escola Bíblica Dominical, com mais uma lição. Eu gostaria de iniciar orando. Convido a todos a curvar suas cabeças e fechar os olhos. Vamos entrar na presença do Senhor nesse momento. Soberano Deus, glorioso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na tua igreja, meu Pai, na tua casa, para estarmos, Senhor, aprendendo cada vez mais, Senhor, sobre a Bíblia, Senhor, sobre Ti, ó Pai, que nós possamos sempre estar Te buscando, Senhor, para crescer cada vez mais na fé, Senhor, buscando todos os dias, Senhor, a santificação e a perseverança, Senhor, nos Teus caminhos, ó Pai. Peço perdão pelos meus pecados, Senhor, pois sei que sou falho, Senhor, necessito de Ti a todo instante, ó Pai. Peço sabedoria, Senhor, para passar corretamente a Tua palavra, Senhor, e entendimento, Senhor, aos irmãos que possam estar entendendo a Tua mensagem, não somente ouvindo, Senhor, mas sim praticando. E que nós venhamos ter esse hábito de não somente ser ouvintes da Tua palavra, mas sim praticantes, Senhor, mas sim dando testemunho e vivendo em si a Tua mensagem, Senhor, e o Evangelho. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, irmãos, a lição de hoje vai ser a lição de número 12, Gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade, de poder estar trazendo a lição. Agradecer também o irmão Ivonaldo, o irmão Raulzão, acho que está me vendo pela live, que me deram as instruções, E a lição de hoje, o contexto da lição é sobre o Antigo Testamento, As lições anteriores. E a de hoje vai dar continuidade. Ela vai falar sobre o livro de Salmos, O livro da Bíblia bastante utilizado hoje em dia pelos cristãos. E vai falar um pouco sobre o propósito do livro de Salmos, o que ele traz e o que ele estuda, Então eu vou começar com a introdução. Ler só o iniciozinho. Quando estudamos gêneros literários do Antigo Testamento, tivemos a oportunidade de falar de modo breve a respeito da poesia hebraica. Observamos, por exemplo, que em diversos livros de cânon veterotestamentário é possível encontrar poesia. Apesar disso, o livro dos Salmos que mais encontramos a poesia hebraica. Então o livro de Salmos ele é caracterizado pela poesia hebraica, Essa poesia hebraica, dando uma pesquisada, no contexto histórico dela, ela nada mais é do que uma ideia que ela é reforçada várias vezes. Então ela é uma característica bem presente, e o livro de Salmos é o livro que mais traz a poesia hebraica, essa característica, porque ela te dá uma ideia e ela reforça várias vezes essa ideia. Ela vai reforçando, e só que com palavras diferentes, de outros modos, só que com o mesmo significado, E nesta lição aprenderemos mais um pouco a respeito da natureza e os principais temas do livro de Salmos. O tópico 1 vai falar sobre as características em si da poesia hebraica, Então a característica fundamental dela é chamada de paralelismo. E o paralelismo, como eu disse, é nada mais do que uma ideia que ela é reforçada várias vezes. E ela é dividida em vários tipos de paralelismo. O paralelismo é a correspondência conceitual entre as sentenças de uma poesia. O paralelismo descreve uma repetição de ideias em duas linhas distintas, de maneira que a segunda sempre completará a primeira. Aí o primeiro tipo que a lição vai abordar é o paralelismo sinonímico, que ele trata da repetição do mesmo pensamento ou ideia. Esse primeiro tipo é o seguinte: você tem lá um versículo, só para contextualizar um pouco. Aí esse versículo é dividido em duas frases. A primeira frase traz uma ideia, e esse primeiro tipo de paralelismo, ele reforça essa ideia principal na segunda linha. Ou seja, você tem uma ideia principal, ele vai reforçar, só que com outras palavras, só que trazendo o mesmo significado. Assim, é possível que nem todos os termos da primeira linha possuam um equivalente na segunda. Contudo, as ideias sempre serão correspondentes, ou seja, as ideias sempre serão as mesmas. Tem um exemplo aqui do Salmo 139, que aborda esse tipo de paralelismo, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então aqui o irmão pode ver essa distinção, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Ou seja, a mesma ideia, só que com palavras diferentes, que possuem o mesmo significado. O segundo tipo de paralelismo que a lição aborda é o paralelismo antitético. Esse paralelismo, diferente do primeiro, ele tem uma ideia contrária, ou seja, ele dá uma ideia principal na primeira linha e na segunda ele inverte. Por exemplo, ele fala dos justos e logo em seguida já fala dos injustos, ou seja, o contrário, O contrário de justo, o injusto.
Nós temos também um exemplo no Salmo 37, que diz assim, ó: os malfeitores são exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Ou seja, eles falam dos malfeitores e daqueles que possuirão a terra, ou seja, tanto dos justos, do destino dos justos, como dos injustos também. Esse é o segundo tipo de paralelismo. Já o terceiro, o sintético, ele é mais para reforçar e para dar um grande destaque. Você tem uma palavra principal na primeira linha e ele só aumenta o destaque e aumenta, né, o foco da ideia principal. Ou seja, ele engrandece a ideia principal do versículo. Nós temos outro exemplo aqui que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então você vê que ele dá a primeira ideia e ele logo em seguida ele já reforça, ele aumenta essa ideia, né? Então, contexto histórico, isso é muito utilizado no livro de Salmos, isso acontece muito no livro de Salmos. Aí já esse último, ele é caracterizado por dois subgêneros, né? Digamos, que é o quiasmo e o arcanjo acróstico. E eu gostaria de falar dele mais um pouquinho para frente, que eu gostaria de dar uns exemplos, né? Sobre o arcanjo acróstico. Eu vou dar um exemplo nele no Salmo 119, mas eu vou dar mais para frente. Então, prosseguindo aqui agora, entrando para a parte espiritual da lição, nós vamos falar mais sobre o propósito do livro de Salmos, né? Os livros de Salmos, eles são compostos por cânticos, lamentações, orações e louvores a Deus. Ou seja, eles nos mostram aquilo que agrada a Deus, né? Como louvar, como estar adorando ao Senhor de forma correta. Ele aborda muito isso, foi escrito por homens usados pelo Espírito Santo de Deus. Os salmos foram escritos como orações e cânticos, palavras humanas dirigidas a Deus. Não obstante, são palavras inspiradas pelo Espírito de Deus, incluídas no cânon do Antigo Testamento, e portanto são a palavra de Deus para a sua igreja, que nos ensinam a orar e louvar. A poesia dos salmos também é considerada como parte da tradição sapiencial hebraica. Isso quer dizer que o seu propósito é a instrução na sabedoria, no viver agradável a Deus. O Salmo 1, por exemplo, funciona como uma espécie de introito, uma porta de entrada para toda a riqueza de assuntos abordados no livro, como uma introdução aos Salmos. Ele nos mostra aquilo que é agradável a Deus e aquilo que evoca a sua ira, o desafio dos justos e dos injustos. Então, o primeiro ponto para tratar do livro de Salmos, como diz, né, ele já começa com o Salmo 1, falando sobre o tema que é muito, digamos, eu acho que é um tema universal, procurado acho que todo mundo procura, né? Que é como alcançar a felicidade. A gente vê que o livro de Salmos ele já começa falando como a gente pode, né, alcançar essa felicidade. Ele usa o termo bem-aventurado, né? Esse termo ele é utilizado como feliz é aquele, né? O termo hebraico, bem-aventurado é aquele que é feliz, aquele que é alegre. E o Salmo 1 ele já começa dizendo como a gente pode adquirir essa felicidade. É o tópico A, como alcançar a felicidade. A partir do Salmo 1, podemos concluir que o primeiro propósito dos Salmos é a instrução acerca de como podemos alcançar a verdadeira felicidade. Este é um assunto bastante popular dos nossos dias. Na verdade, a felicidade é a busca universal de todos os seres humanos. Então, irmãos, quando a gente fala de felicidade, né, abre um leque muito grande, porque muitas pessoas têm uma visão sobre felicidade, né? Eu creio que cada um tem uma visão sobre a felicidade. E muitos cometem esse erro, né? Porque hoje em dia a gente sabe que na sociedade que a gente vive, muitas pessoas atrelam a felicidade a coisas, né? Seja bens materiais, seja aquilo que ela não possui. E também muitas pessoas cometem o erro de colocar a felicidade naquilo que elas não possuem. Ou seja, ela comete dois erros. O primeiro erro é não agradecer aquilo que ela já tem, porque ela sempre almeja algo que ela não tem, então ela não valoriza aquilo que ela tem. Porque a gente sabe que tudo que eu tenho, tudo que eu faço, provém de Deus, né? Você não pode chegar, tem muitas pessoas que falam, mas eu trabalhei com a força do meu braço, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo. Mas a gente sabe quem é que dá a saúde pra gente. É Deus. Sem saúde, como é que você vai trabalhar? Então tudo provém do Senhor, tudo é por meio dele. E a felicidade hoje em dia é um tema bastante comentado, né? Muitas pessoas dão uma ideia sobre o que é a felicidade ideal, e a gente sabe, para o cristão, para a gente que somos crentes, sabemos qual é a verdadeira felicidade, né? E no mundo hoje, o que eu mais vejo, conheço muitas pessoas que são assim, pessoas que falam o seguinte: eu vou trabalhar a minha vida toda, vou juntar dinheiro, né? Aí você pergunta, por que você trabalha tanto? Não, eu trabalho para dar uma vida melhor para meus filhos, né? Para minha esposa,
né, ou para o meu marido, e para ser feliz. Né? Tem muita gente que fala que trabalha a vida toda para ser feliz lá na frente. Isso é um erro muito comum que a gente comete, né? Muitas pessoas cometem. Porque muitas pessoas atrelam a felicidade, por exemplo, ao dinheiro. Quantas pessoas não já chegam, por exemplo, numa conversa e perguntam: quanto é que você ganha, irmão? Né? Quanto é que você ganha, quanto é o seu salário? Porque as pessoas, de acordo com o que você for falar, ela vai dizer o quão feliz você é. Por exemplo, o cara ele é milionário, que ele é feliz, ele é milionário. E só o que a gente vê hoje, você pergunta lá para uma pessoa que é milionário, né? Eu ganhei meu primeiro milhão, sei lá, aos 25 anos. Eu estou aqui com meu primeiro milhão, né, em busca do segundo já. Aí você chega lá e pergunta para a pessoa: você é feliz? Aí ele fala: não, eu vou ser feliz quando eu tiver meu 20º milhão, quando eu tiver 20, aí eu vou parar de vez, vou. Aí você chega na pessoa depois, com uns 20 milhões, conquistou. Irmão, você é feliz? Ela olha e fala: não, irmão, só vou ser feliz quando eu tiver meu 100º milhão. E assim vai virando um ciclo, entendeu? Aí depois vai ser 200, 300, 1 bilhão. E aí a pessoa nunca alcança aquela felicidade, porque a felicidade ela bota naquilo que ela não sabe se vai ter, ela coloca no futuro. Também é muito de praxe as pessoas falarem assim: eu só vou ser feliz quando eu tiver minha casa, quando eu tiver meu carro. E eu acho que a felicidade ela está muito atrelada à gratidão. Porque pensa comigo, irmão, se eu já tenho, né, tudo que eu tenho é dado por Deus, e eu não valorizo aquilo que eu tenho, e eu não valorizo, qual é a mensagem que eu estou passando para Deus? O que Ele está vendo na minha vida? Que eu sou uma pessoa que não valorizo. Então, se eu não valorizo nem aquilo que eu já tenho, para que eu vou querer ganhar coisas novas, né? Para que Deus vai me dar coisas novas se eu não sei valorizar nem o que eu já tenho? Então a gente tem que se policiar sobre isso. A gente deve buscar todo dia valorizar aquilo que Deus nos deu. E um exemplo que eu gosto muito de citar na Bíblia é o exemplo que está lá se eu não me engano, é em Números, né? Que quando Moisés tirou o povo do Egito, da escravidão, né? O povo era oprimido e eles estavam no deserto, né? E Deus ele estava provendo tudo, né? De noite, a gente sabe que no deserto de noite é muito frio e de dia é aquele calor escaldante, né? Então, durante a noite, Deus levantava coluna de fogo, né? Durante o dia, as nuvens, Deus jogava maná no céu. Ou seja, a gente vê o tanto de milagre que Deus estava fazendo. E o que foi que o povo fez? Em vez de ser grato e valorizar aquilo que Deus tinha dado, o povo começou a reclamar, começou a murmurar, começou a maldizer. E chegou num nível tão grande que o povo chegou a falar que preferia voltar para o Egito. Olha só a mente, né? Preferia voltar para o Egito do que estar ali no deserto. Até que Deus se aborreceu e falou que nenhum iria entrar. Poucos entraram, né? Ou seja, eles rodaram 40 anos, a terra prometida estava aqui, eles rodaram 40 anos e não chegaram na terra prometida. Então a gente vê que Deus ele conhece o nosso coração, a nossa vida. E Ele dá aquilo conforme nós precisamos, conforme é a vontade dEle. Então tudo que eu tenho, eu devo valorizar, eu tenho que valorizar. Entendeu, irmão? Então eu tiro um exemplo meu, eu não preciso de muito para ser feliz, não. Eu encontrei a felicidade verdadeira, graças a Deus, aos meus 14 anos de idade. Quando eu entrei por aquela porta, eu conheci o Evangelho. Ali eu conheci a felicidade. Ao longo do tempo, eu só fui aperfeiçoando, graças a Deus, né? O Senhor Jesus me usando, graças a Deus, porque tudo vem dEle, nada somos nós que fazemos, né? Muitas vezes a gente chega e fala: irmão, mas como é que você prega, como é que você canta tão bem, como é que você fala isso? Meu irmão, não sou eu, tudo é dom de Deus, né? Nada, o Anderson carnal nunca faria isso se não fosse a vontade de Deus. Né? Se não fosse Ele me escolhendo, só Deus sabe onde é que eu estaria agora, o que eu estaria fazendo, com o que eu estaria andando, né? Se eu seria um bom filho, eu não seria. Mas Deus Ele me trouxe aqui. Então isso é mais um motivo de gratidão. Então a felicidade ela está atrelada às pequenas coisas do nosso dia a dia. Outro exemplo, hoje de manhã, a primeira coisa que a gente deve fazer toda manhã é levantar da cama, fechar o olho e agradecer: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela saúde. Eu te pergunto, quanto vale a tua saúde? Quantas pessoas aí que tem, sei lá, milhões de dinheiro, né? Milhões de reais, só que estão com uma doença terminal? Aí tu chega e pergunta, o que ela daria para ter mais 15 dias de vida? Eu tenho certeza que ela daria tudo para ter mais 15 dias de vida. E a gente que tão saudável, né? Tem uma oportunidade de ir para a igreja, de estar aqui. Quantos irmãos também não sofrem, querendo vir para a igreja e não podem? E a gente não dá esse devido valor. Então a gratidão ela é essencial para a nossa felicidade. Porque a felicidade quem nos dá é Deus. Se eu não sou grato com aquilo que eu já tenho, não tem como eu querer almejar outras coisas. E a Bíblia mesmo fala: não almeje somente as coisas daqui da terra, onde o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem.
a gente deve buscar as coisas do céu. Como diz a música, né? Tem um hino que a gente canta muito no Cantor Cristão. É que ele é fiel para guardar o meu tesouro até o dia final. Ou seja, buscar as coisas que são do alto, não somente as coisas terrenas. Buscar as coisas daqui passam, irmão. Vou dar um exemplo também muito simples. Eu vou citar 2 pessoas. Imagine que você tem um irmão que ele passa a vida toda na igreja. A vida toda na igreja, servindo. Aí de repente lá na sua velhice, ele decide, não, já fiz demais, eu já trabalhei, passei a vida toda na igreja. Aí ele decide sair. Não, se desviou, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Aí se desviou, de repente morre desviado. Aí outro caso, um irmão que ele só conheceu o evangelho muito depois, lá, um exemplo, na sua velhice também, ele passou a vida toda no mundo, só que ele morreu, conheceu a verdade e se converteu. Aí eu pergunto, quem é que vai para o céu? É o irmão que no fim servia ao Senhor, porque o que conta é a perseverança até o fim. Então a Bíblia fala muito em Salmos sobre a bem-aventurança. Em Salmos 1 mesmo, ela fala muito. Eu gostaria de que os irmãos abrissem as vossas Bíblias lá em Salmo 1, só para a gente dar uma lida. Nos primeiros versículos, o que vai dizer? Sobre a nossa verdadeira felicidade. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 3. Salmos capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. Diz assim, ó: Bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então esse versículo 2, olha que interessante, bem-aventurado, né? Não, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Irmão, você quer saber o segredo da felicidade? Está aqui, ó. A Escritura, a Bíblia Sagrada. Aqui você encontra todas as respostas. E muitas vezes a gente pergunta, como eu posso conhecer a Deus? Como é que Deus fala comigo? Está bem aqui na nossa cara, e a gente, debaixo do nosso nariz, a gente não vê. Tudo que Deus quer de nós, tudo que Deus quer conosco, está bem aqui, ó, na nossa frente. É a palavra. É a palavra de Deus. A Bíblia é completa. A Bíblia é a essência. É a palavra de Deus. Deus, ele é o centro, né? Jesus, ele é o centro da Bíblia, é o centro da Escritura. Eu gostaria também agora de começar a ler outros versículos, né? Outras referências que eu separei, para a gente ver como em tudo Deus está no centro. Então convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Salmos 32. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Salmos capítulo 32, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Passando uma página, o Salmos de número 33, capítulo 33, apenas o versículo 12. Diz assim: Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então a gente vê que a felicidade está atrelada a Deus estar no centro, entendeu? Então não tem para onde você correr. Deus, ele tem que estar no centro da sua vida. Tanto que um dos maiores mandamentos sobre amor é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo que você coloca na frente de Deus, aquilo é seu Deus, aquilo é seu ídolo, aquilo que você idolatra acima de Deus, aquilo passa a ser o seu Deus. E a Escritura é bem rígida, Deus, ele é bem rígido sobre isso. Tanto que ele fala, aquele que amar o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então você vê o quão é importante a gente colocar Deus no centro. A gente vê aqui, ó, em Salmos 32, né, que eu acabei de ler, sobre o perdão. Né? Bem-aventurado o homem ao qual Deus não atribui perdão. Então é interligado vários fatores à bem-aventurança, né? Um deles é o arrependimento.
Então a gente vê que é bem abrangente, aquele a qual Deus não atribui pecado algum. Então mais um alerta que a gente deve ter para a gente buscar cada vez mais. E isso está atrelado também à santificação, que tem que ser diário, domínio próprio, né? A gente deve buscar cada dia, porque o que é que Deus quer de nós? O que é que Deus quer da gente? Que nós reconheçamos que nós somos pecadores, mesmo após a conversão. Infelizmente nós não deixamos de pecar porque nós estamos nesse corpo carnal, né? E há a luta todo dia contra o espírito e a carne. Aquele que você alimentar mais é aquele que vai lhe dominar, né? Se você fizer mais coisas carnais, mesmo sabendo a verdade, aquilo você vai estar colhendo fruto da carne. Mas se você fizer frutos, coisas espirituais, aquilo que agrada a Deus, você vai estar colhendo frutos que apontam para o Pai. O próprio Jesus falou, uma coisa é inegável: meus frutos apontam para o Pai. E é uma coisa que a gente deve refletir: para onde os meus frutos estão apontando? Para o alto ou aqui para o mundo? Né? Estão apontando para Deus ou estão apontando para o mundo, para as coisas carnais? Se eu estou rendido, né? Se eu ainda sou escravo do pecado, ou se Jesus me libertou, ou se Deus me libertou e me trouxe de volta, né? Então o arrependimento, ele é crucial para ser feliz, o arrependimento diário, porque é um privilégio, irmão. A gente sabe, às vezes eu creio que a gente não vê a importância disso. Tem muitas pessoas que esquecem a importância disso e sabe, relaxam, ficam acomodados. Sabe, Deus, ele é o criador de tudo, o céu e da terra, tudo que a gente vê foi criado por ele, é soberano. E a gente sabe que ele não precisava da gente, ele não precisava de cada um. O que eu teria a oferecer para ele? Nada. Mas mesmo assim ele escolheu amar o mundo, ele me trouxe de volta, ele nos trouxe de volta, ele nos separou. Então isso para mim é um privilégio, é uma honra. Então nada mais do que eu me arrepender todo dia de pecar, porque eu sei que eu sou pecador, e reconhecer isso é de crucial importância, e agradecer por Deus ter me escolhido, né? Por ter me separado. E já o versículo 33 ele fala sobre a nação, né? Então, trazendo até um contexto mais, né, voltado assim geral, a gente vê que até a nação que Deus governa, ela prosperará. Até por isso que quando, por exemplo, a gente vai eleger alguém, a gente sempre procura ver se a pessoa está dentro, se a pessoa segue a Deus, né? Se ela é uma pessoa temente ao Senhor, se os princípios dela são parecidos com os da Bíblia, porque se for, Deus ele vai estar lá. Ou seja, ele vai estar no comando, ele vai estar à frente também, e a gente pode auxiliar. Então você vê que tudo que Deus está no centro prospera. Tudo que Deus ele é o foco, ele é o principal, ele é o alvo. Você vê que prospera. Vamos abrir também lá no Salmos 34, capítulo 34. Vou ler o versículo 8. Salmos capítulo 34, versículo de número 8. Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aí outra forma de você mostrar a sua felicidade, a confiança no Senhor, né? A confiança creio que é um dos temas mais importantes que a gente vive no nosso dia a dia, que como Jesus mesmo alertou que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também alertou para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então a confiança no Senhor, ela é essencial, né? Esses dias eu estava vendo uma pregação de um rapaz que ele dizia, o dia que ele descobriu a existência de Deus, né? Foi o dia que ele soube, né? Realmente que Deus tocou o coração dele. E é um jovem que ele foi fazer, não lembro agora o nome, mas ele foi fazer uma ação de caridade, né? Num vilarejo muito pobre e muito precário, né? A situação lá. E ele disse que nesse vilarejo as pessoas passavam muita fome e ele vivia de doações, né? E ele foi numa casa que ele encontrou uma senhorinha já de idade, tinha uns 80 e poucos anos, e ele disse que essa senhora, ela estava 3 dias sem comer, né? E a fome dela era tão grande que ela amarrava o estômago com uma corda para não sentir fome, para você ver a situação dela, né? E ela morava numa casinha bem pequena, de barro, e o telhado era palha, né? De palha. E ela estava 3 dias sem comer e ela não tinha visão, ela era cega dos 2 olhos. Aí depois ele foi lá, alimentou ela, né? Aí no final ele foi conversar com ela e ela falando para ele. Nesse tempo ele não acreditava em Deus, né? Ele não era seguindo nenhuma religião, não acreditava. E ela chegou nele e agradeceu, né? E falou assim, agradeceu a Deus, né? Falou, não que eu estava pedindo que o Senhor enviasse alguém para me salvar, que eu confio nele, né? Então ele estava agradecendo a Deus. Aí ele disse que olhou para ela e falou, Deus? Aí ele falou, mas Deus não existe. Falou para a senhorinha, né? Deus não existe, como é que... Olha a tua situação, como é que Deus existe e deixa nessa situação? E o rapaz disse que a senhorinha, ela reforçou aquilo que ela falou. Ela disse, muito pelo contrário, se eu estou aqui agora, é porque Deus me supriu até agora. Deus
me deu a vida até agora, então minha confiança é nele. Né? E ele disse que depois que ele escutou aquilo, ele deu um estalo, ele falou que deu tipo sabe quando você dá um estalo, você clareia as ideias? Ele disse que naquele momento ele percebeu uma coisa, que a pessoa mais miserável e pobre naquele lugar era ele. Ele disse que ele se sentiu a pessoa mais pobre e miserável, porque com tudo que ele tinha, ele estava reclamando. E aquela mulher, com toda aquela situação extrema, não tinha visão, estava vários dias sem comer, vivia de doações, ela estava agradecendo a Deus. Então isso é a verdadeira confiança. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso está lá também em Salmos 46, versículo 1, Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. E na Bíblia a gente tem N exemplos sobre isso, né? Temos Jó, temos o apóstolo Paulo, que Deus fala, apóstolo Paulo, minha graça te basta, né? Ou seja, nós temos que ser gratos e confiar no Senhor. Isso é de tamanha importância que muitas vezes na dificuldade a gente esquece isso, né? A gente pensa que o problema é maior que Deus, e não é maior que Deus. Nunca um problema seu vai ser maior do que o poder e a glória de Deus, porque Deus ele é soberano. Ele é soberano sobre a terra, sobre todos. Vamos abrir também Salmos, capítulo 89. Salmos, capítulo 89. Versículo de número 15 apenas. 15 a 17, perdão. Salmos 89, versículos do 15 ao 17. Diz assim: Bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor. Em teu nome se alegrará o dia todo, na tua retidão se exaltará, pois tu és a sua glória e força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Então, lendo só o finalzinho do 15 de novo, fala: Bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te e anda na sua luz, e na sua presença ao Senhor. Então, bem-aventurado aquele que anda no caminho santo do Senhor, aquele que anda no caminho reto, aquele no caminho justo do Senhor. Vamos abrir também em Salmo 128. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Salmos capítulo 128, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, o que eu quero, meu objetivo, né, trazendo essas referências, é que os irmãos vejam, né, o verdadeiro significado da felicidade. Quem nos faz feliz é Deus, é Jesus. Então, tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos é graças a Ele. E você vê, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho, né, a perseverança até o fim, andar no caminho do Senhor. E o salmo que mais exalta isso também é o Salmo 119. Eu gostaria de ler ele só para encerrar esse tópico. Vamos abrir Salmo 119. Ele caracteriza bem sobre a felicidade. Diz assim, Salmo 119: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos e buscam de todo o coração, não praticam iniquidade, andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus preceitos, para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Então não ficaria confundido, atentando para todos os seus mandamentos. Louvar-te-ei com um coração reto, enquanto aprender as tuas justas leis. Observarei os teus decretos. Não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o meu coração te busco.
Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para que não perca contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as leis da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus estatutos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Deleito-me nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo e viverei. Guardarei a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está consumida de anelos pela tua lei, tuas leis, em todo o tempo. Tu repreendes asperamente aos soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardo os teus estudos. Então vamos ficar até aqui. Então a gente vê que ele reforça bem, nesse capítulo todo, ele vai falar muito sobre a bem-aventurança. Então você vê que todos esses versículos que eu li, você vê também sobre o que eu falei no início, né, sobre a poesia hebraica, que ela reforça a mesma ideia. Então você vê que todas essas referências, eles reforçam a mesma ideia. Você vê aqueles que seguem um caminho, aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que vivem uma vida justa, santa e seguem um caminho de Deus, né? Então você vê tudo aquilo que você precisa para ser feliz está bem aqui, né? Está aqui na Bíblia, está aqui na sua frente. Basta você buscar ao Senhor, meditar na sua lei, né? Meditar na sua lei dia e noite, buscar sempre ao Senhor e buscar a santidade. E também agora o tópico B vai falar, né, como cultivar a minha santidade. E a santidade, ela é muito, né, eu creio que a santidade ela está muito ligada à perseverança até o fim, né, porque a santidade ela tem que ser diária. Como eu citei o exemplo agora há pouco dos dois indivíduos, né, aquele que no final da sua vida deixou os caminhos de Deus e aquele que passou a vida toda no mundo, só que no final da sua vida ele achou o caminho e foi até o fim. O que foi salvo foi aquele que foi até o fim. Então o que importa, irmão, é aquele como você vai, no final, se você perseverou ou não. Entendeu? A gente também não pode ter esse pensamento, já que eu sou jovem, então já é só no final, então eu vou viver aí e voltar para a igreja só no final. Porque a gente não pode falar isso porque eu não sei o dia de amanhã, né? Eu posso morrer, né? E eu tive esse pensamento tolo aí, morri, aí fui para o inferno, com esse pensamento torto aí, né? Então a santidade ela é muito ligada, porque a santidade ela tem que ser diária. O que é a santidade? É tudo aquilo que eu faço segundo os mandamentos de Deus e é tudo aquilo que eu faço segundo a sua lei. Na vida a gente vai se deparar com várias situações do nosso cotidiano que a gente vai precisar agir de tal maneira. E nós que conhecemos a verdade, a gente tem dois modos de agir. O modo em santidade e o modo do mundo, né? Por exemplo, alguém faz alguma coisa com você tem a opção de agir conforme as escrituras ou conforme o mundo, conforme seu coração mandar e você deixa a escritura de lado, né? E isso também está ligado com o domínio próprio. Como é que eu posso me santificar? Tendo domínio próprio. Eu tenho que focar naquilo que eu posso controlar. O que eu posso controlar, né? Eu posso controlar aquilo que eu vou falar, como eu vou agir, a minha reação, né? Então isso eu posso controlar. Então tenho duas opções, eu posso agir tanto na carne como posso agir no espírito. Então eu não devo focar naquilo que eu não posso controlar. O que os outros vão falar, né? O que os outros estão pensando, isso eu não posso controlar, mas eu posso controlar a mim, meu domínio próprio, segundo, né? Se eu tiver segundo as leis de Deus, né? Então isso é muito importante para a santificação diária que nós devemos ter. Eu gostaria de ler aqui um pouquinho sobre o tópico B. Diz assim, ó: o segundo propósito dos Salmos é instruir o povo de Deus acerca de como cultivar a santidade. Há aqui uma relação interessante entre os propósitos do livro. Desejamos ser felizes e os Salmos nos mostram que o desejo de Deus também é esse. Os Salmos também nos mostram como essa verdadeira felicidade pode ser alcançada por meio de uma vida santa. Toda a ênfase dos Salmos na palavra de Deus como meio da graça que converte a alma, que dá sabedoria, que protege da queda. Tem em vista uma vida piedosa e santa, de acordo com o Salmo 119:1, foi o que nós lemos anteriormente. O homem feliz é aquele que é irrepreensível em seu caminho e que anda na lei do Senhor. O verso 165 resume bem a mensagem do livro.
Grande paz tem os que amam a tua lei, para aqueles não há tropeço. Você deseja ser verdadeiramente feliz? Ame a lei do Senhor e viva de forma santa. Então está aqui a resposta, né? Frisando novamente a resposta àqueles que procuram a felicidade. Guarde os mandamentos do Senhor. Como ele mesmo diz, aquele que me ama irá guardar os meus mandamentos, né? Irá demonstrar esse amor através de guardar e praticar os mandamentos do Senhor, né? Então é um modo, porque a gente não deve também, porque tem muitas pessoas que se diziam porque elas só repassam uma mensagem, né? Outro dia eu vi uma pregação muito interessante sobre isso. Pessoas que só repassam a mensagem e não são, de certa forma, a mensagem. Por exemplo, um irmão escuta, Deus é bom, e ele só repete, Deus é bom, Deus é bom. Só que ele não é a mensagem, não pratica aquilo que a Escritura diz. Ou seja, alguém fala para ele que Deus é bom e ele sai repetindo. Só que aí vai ver a vida do irmão, é totalmente contrário com o que ele fala. Então a prática, eu creio que ela tem muito mais peso do que falar, do que apenas falar. Porque falar é muito fácil, eu posso aqui falar várias coisas, aí o irmão vai lá ver minha vida e está totalmente contrário. Então a atitude, ela pesa muito mais. E Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe se você está fazendo aquilo de coração ou não, quais são as suas verdadeiras intenções, né? Você pode enganar muitas vezes os irmãos ou os homens, mas Deus ninguém engana, ninguém foge. Ele conhece o nosso coração. Então a prática, ela é muito de crucial importância nas nossas vidas, todo dia. E é uma forma de demonstrar a nossa gratidão e o nosso amor a Deus, né? Fazendo aquilo que Ele nos instrui a fazer. E agora o terceiro tópicozinho vai falar agora sobre Salmos e Cristo, né? Vai introduzir agora Cristo, né? Como Cristo ele é falado no livro de Salmos, né? Vamos ler o tópico 3. Quando Paulo ordena que deixemos a palavra de Cristo habitar em nós, ele inclui os salmos nessa palavra. Essa ordem de Paulo indica que devemos amar os salmos, pois eles tanto nos falam a respeito de Jesus, como também nos apresentam Jesus como aquele que fala. Isso fica claro quando consideramos os subgêneros dos salmos. Citemos apenas alguns. Alguns salmos são hinos e expressam nosso louvor a Deus. No Salmo 104, versículo 14, Deus é louvado como nosso Criador. Enquanto no Salmo 107, verso 1 e 2, o louvor tem como motivo a nossa redenção. Como Jesus se relaciona a isso? No Novo Testamento, ele é apresentado tanto como nosso Criador, quanto como nosso Redentor. Quando cantamos e lemos os hinos do louvor do Antigo Testamento, estamos lendo e cantando a respeito de Jesus. A mesma verdade pode ser vista nos salmos de lamento. No Salmo 22, vamos ler o Salmo 22, irmãos, para a gente deixar mais claro, que ele vai falando um pouco sobre Jesus, né? Um salmo de lamentações. Ele é um salmo bastante interessante, que ele começa, né, com a lamentação do rei Davi, e logo no finalzinho ele vai falar um pouco sobre Jesus e a glória de Deus. Então vamos ler Salmos, versículo 22. Vamos ler a partir do versículo 24 até o 31. Salmos, versículo 22, capítulo 22, perdão, versículos 24 ao 31, que diz assim: Pois não me desprezou nem abominou a aflição do aflito, não escondeu dele o seu rosto, mas quando ele clamou, o ouviu. Detivem o tema do meu louvor na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os pobres comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante Ele, pois o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Todos os opulentos da terra comerão e adorarão. Todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor às gerações futuras. Proclamarão a sua retidão ao povo que ainda há de nascer, pois Ele o fez. Então, nesse finalzinho desse capítulo, ele vai falar um pouco sobre Jesus, né?
vai falar sobre Jesus, como todos iriam adorar, se prostrar diante dele. Então você vê que desde Salmo já é citado Jesus, como a gente vê que Jesus, como ele é o centro da Escritura, né? Como todas as coisas apontam para o que Jesus fez naquela cruz, né? E nós sabemos que ainda hoje Jesus está fazendo sua obra, né? Tem muitas pessoas que creem que a obra de Jesus já acabou depois da cruz, quando ele ressuscitou, mas não, a gente sabe que a obra de Jesus ainda continua ainda hoje, porque ele é nosso mediador, né? A única forma de eu chegar a Deus é através dele. Por isso que na oração a gente sempre fala, né, em nome de Jesus, porque eu não posso falar em meu nome, a oração não vai chegar a Deus, porque Jesus ele é um intermédio, ele é um intercessor. Por isso que foi necessária essa substituição, né, dele por nós. Ele pegou nosso pecado e nos remiu. Só assim nós podemos alcançar a Deus. Como ele mesmo diz, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fala, né? Ele enfatiza muito isso. Então a gente vê que desde aqui já era apontado para ele. Continuando aqui a leitura. A mesma verdade pode ser vista no Lamento, no Salmos 22. Encontramos o Senhor Jesus como aquele que profere tais palavras. Mesmo que o Salmo tenha sido escrito por Davi, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Além disso, de acordo com o escritor de Hebreus, o Salmo 22 nos apresenta Jesus como nosso mediador da nova aliança, unido ao seu povo no momento do culto solene, cantando louvores ao Pai, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Nos Salmos cantamos para Jesus, sobre Jesus, mas também com Jesus. Os salmos reais não serviam apenas aos momentos nos quais os reis humanos de Israel eram entronizados. Eles também são expressões proféticas da vinda do verdadeiro rei de Israel, o Senhor Jesus Cristo. Devemos ler os salmos, acima de tudo, como a palavra do nosso Cristo, do nosso glorioso Rei e Redentor. Então, irmãos, essa lição aqui eu achei ela bastante interessante, porque ela cita, né, um livro que a gente utiliza muito, né? O livro de Salmos ele é muito utilizado, então é muito bom a gente se aprofundar, né, e buscar entender como o livro foi escrito, né, como o livro funciona assim, em si, né, tudo por trás do livro, o que ele aborda, né? E eu creio que isso é de suma importância até também para outros livros da Bíblia que não são tão utilizados, por exemplo, sabe? Se a gente tiver essa prática de leitura, de buscar a fundo, de estudar realmente, né, de meditar a palavra, isso é uma coisa, eu acho que isso foi interessante para a gente ver e a gente começar a praticar isso, né? Não somente com Salmos, mas com outros livros da Bíblia, né, com outros livros da Escritura, que a gente possa estar buscando mais e conhecer, né? E essa lição eu achei muito bem resumidinha, muito bem autoexplicativa, né? Que ela cita os dois temas principais, que é sobre a felicidade e sobre a santificação, né? E como tudo que nós fazemos, tudo que nós vemos aponta para o Criador, né? Aponta para Deus. Então gostaria de deixar claro aqui, né, que nós possamos ter, né, essa mentalidade de sempre estar buscando o Senhor, que é de suma importância. A gente vê que cada vez mais está perto da sua vinda, né? A gente não sabe quando vai ser. E a gente sabe que a gente deve buscar e vigiar e orar. Mas não somente orar, né, mas também agir. Porque a oração nada mais é do que orar, mais ação. Então eu tenho que orar e agir, fazer, né? Que nossa motivação esteja sempre focada ao Senhor. A nossa motivação seja sempre certa e voltada ao Redentor. Então eu creio que esses são os principais temas que a lição aborda, né? Espero que tenham ficado nos nossos corações. Eu gostaria de ler agora a conclusão, para encerrar, que diz assim: em suas confissões, Agostinho afirmou a respeito dos Salmos: não há nada do coração que lhes fique oculto. De fato, que riqueza pode ser encontrada no livro de Salmos. Então, só reforçando como a riqueza, como a palavra de Deus ela é rica em sabedoria, né? E nós devemos buscar muita sabedoria. E aqui é riqueza, a palavra de Deus é riqueza, é rica em sabedoria. Seremos muito abençoados se nos aprofundarmos em nosso entendimento a respeito desse precioso livro, que desnuda cada emoção existente em nosso coração. Por meio dos salmos podemos nos conectar aos autores, seres humanos como nós, homens que travaram as mesmas batalhas e tiveram os mesmos sentimentos que temos. Por meio dos salmos somos instruídos quanto ao modo de apresentarmos ao Senhor as nossas súplicas e as nossas canções. Mais importante que tudo,
Por meio dos salmos, somos alimentados com a palavra de Cristo. Neles temos o Senhor nos liderando em louvor ao Pai. Então a gente tem que buscar sempre essa alimentação espiritual, né? Consideração final, a gente sempre deve buscar esse alimento espiritual, não somente alimentar o nosso corpo, mas sim o nosso espírito, né? Para que Deus possa habitar em nós, pois nós sabemos que nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e nós devemos zelar por ele. Nós devemos zelar pelo nosso corpo, devemos zelar pelo nosso espírito, porque o Espírito de Deus, ele habita em nós, ele está em nós, conosco, né? Amém, igreja? Espero que tenha ficado entendido, que todos possam ter entendido a lição. Eu gostaria de encerrar com uma oração. Quero pedir que todos possam ficar de pé. Vamos encerrar orando. Oremos. Soberano Deus, glorioso Pai, que essa lição, Senhor, que foi dada, Senhor, neste momento, tenha, Senhor, entrado no coração de cada um que está aqui, Senhor, presente, e naquele, Senhor, que nos ouve através das redes sociais, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa ter entrado, Senhor, que nós possamos a cada dia mais Te buscar, Senhor, pois sabemos que está perto, Senhor, cada vez mais perto o dia, Senhor, da volta de Cristo, Senhor, Teu Filho amado, ó Pai. Que nós possamos nos atentar sobre isso, Senhor, que nós possamos Te buscar, que nós possamos ser cada dia mais gratos, Senhor, que nós possamos a cada dia mais, Senhor, estar nos arrependendo, Senhor, diante de Ti, ó Pai. Que cada um aqui possa praticar o que foi dito essa noite, Senhor. Espero que vidas tenham sido alcançadas através da Tua palavra, Senhor. Para mim é sempre uma honra poder estar ministrando a Tua palavra, Senhor. Leva-nos, Senhor, em segurança para os nossos lares, Senhor. Abençoe logo mais o culto de hoje à noite, a semana que se inicia, Senhor. E que logo mais à noite, Senhor, mais vidas, Senhor, possam ser alcançadas, Senhor, para a Tua honra, Senhor, e toda a Tua glória. Essa é a oração que eu Te faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai.